falando também de pessoas que, por diferentes motivos, elas não tiveram acesso à educação na idade adequada. Então, muitas vezes, essas pessoas que trabalhavam, já passavam por diversos desafios sociais, elas retornam à escola em busca de novas oportunidades. E nesse contexto, surgem algumas questões importantes, como, por exemplo, será que o modelo tradicional de ensino, ele realmente atende esse público? E como tornar o aprendizado ainda mais significativo para quem já possui uma vivência e uma trajetória de vida? E é nesse ponto que as contribuições de Paulo Freire se tornam fundamentais, porque ele defende uma educação mais crítica, mais participativa e conectada com a realidade dos alunos. Uma das ideias centrais de Paulo Freire é chamada educação dialógica, e isso significa que o processo de ensino ele não deve apenas se basear na transmissão de conteúdo, como acontece no nosso modelo tradicional, em que o professor ele fala e o aluno ele apenas escuta e memoriza. O Paulo Freire ele critica esse modelo, porque ele coloca o aluno em uma posição passiva, sem participação ativa no próprio aprendizado. E isso se torna ainda mais problemático na educação de jovens e adultos, porque esses alunos eles já possuem experiências, conhecimentos e uma visão de mundo que foi construída ao longo da vida. Então, quando essas vivências elas são ignoradas, o ensino ele perde o sentido também. Por isso, o Paulo Freire propõe uma educação baseada no diálogo, em que o professor e o aluno, eles aprendem juntos, eles trocam experiências, ideias, percepções. Então, ou seja, ensinar não é apenas depositar conhecimento, mas é construir um conhecimento com o aluno. E essa proposta, ela mostra como que o nosso modelo tradicional, ele ainda é muito limitado para a educação de jovens e adultos, já que esse público, ele precisa se reconhecer no processo de aprendizagem, para que ele realmente aconteça. E quando o aluno, ele percebe que a sua história, a sua fala, a sua vivência, elas são valorizadas, o ensino ele se torna mais significativo e mais próximo da sua realidade. Quando a educação ela acontece de forma dialógica, ela deixa de ser apenas uma transmissão de conteúdo e ela passa a ter um papel mais profundo, que é o de transformação social, isso acontece porque o aluno ele começa a desenvolver uma consciência crítica sobre a realidade em que ele vive. E ele passa a perceber que muitos dos problemas sociais, eles não são naturais, mas eles são resultados de construções históricas e sociais. E na educação de jovens e adultos, isso é especialmente importante, porque muitos desses indivíduos já viveram situações de desigualdade, de exclusão, de falta de acesso à educação. E nesse sentido, a escola, ela não deve ser apenas um espaço de ensino, mas também de reflexão e de construções de novas possibilidades. Outra contribuição fundamental de Paulo Freire está na forma como que ele entende o processo de alfabetização. Então, para ele, aprender a ler, a escrever, não é apenas uma habilidade técnica, como reconhecer letras, formas, palavras. O Paulo Freire defende que a alfabetização ela deve estar ligada na compreensão da realidade, ou seja, o aluno ele precisa entender o que ele lê e relacionar aquilo com o mundo em que ele vive. Isso é essencial na educação de jovens e adultos, porque o aprendizado ele precisa fazer sentido dentro da realidade de cada indivíduo. Assim, ler e escrever deixam de ser apenas atos mecânicos e passam a ser instrumentos de compreensão do mundo. Por isso, o Paulo Freire desenvolveu um método das palavras geradoras, utilizando palavras que fazem parte do cotidiano dos alunos ligado ao trabalho, à cultura, à realidade social. E dessa forma, o ensino ele parte da experiência concreta do estudante, tornando o aprendizado mais próximo e significativo. Assim, a alfabetização ela deixa de ser mecânica e ela passa a ter um sentido. Mesmo hoje, muitos processos de alfabetização, eles ainda se baseiam na repetição, na memorização, o que mostra como que a proposta de Paulo Freire continua atual e necessária, principalmente quando pensamos na educação de jovens e adultos, e na necessidade de um ensino mais humano e conectado com a realidade. Um exemplo prático dessa proposta acontece em Ângicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. E nesse projeto, Paulo Freire conseguiu alfabetizar cerca de 300 adultos em aproximadamente 40 horas. Mas o mais importante não foi apenas o tempo, e sim a forma como que o processo aconteceu. Então o ensino ele foi baseado na realidade dos alunos, respeitando as suas experiências, a sua linguagem, o seu contexto social. E esse exemplo ele mostra como que a educação de jovens e adultos ela pode ser mais eficaz, quando o conteúdo faz sentido para quem aprende e quando o aluno ele deixa de ser tratado como alguém sem conhecimento. Então, além de contribuir para a alfabetização, esse processo ele também ajudou essas pessoas a se desenvolver uma consciência sobre a posição delas na sociedade. Elas deixaram de ser apenas espectadoras da realidade e elas passaram a se reconhecer como sujeitos capazes de transformá-las.
Para Paulo Freire, o objetivo final da educação é justamente o desenvolvimento da consciência crítica. Então isso significa formar pessoas capazes de refletir sobre o mundo em que elas vivem e compreender as suas contribuições e perceber que a realidade ela não é algo fixo, mas algo que pode ser transformado pela ação humana. Esse processo de desenvolvimento da consciência ele acontece em etapas. Então, no primeiro nível, a gente chama de consciência ingênua. A pessoa ela interpreta a realidade de forma superficial, sem questionar mais profundamente o que acontece ao redor dela. E no segundo momento, ocorre a conscientização, quando o indivíduo ele começa a refletir e a perceber que a realidade ela pode ser transformada. E por fim a gente chega à consciência crítica, que é quando o sujeito ele compreende de forma mais profunda a realidade e entende que ele pode agir para mudá-la. E na educação dos jovens e adultos isso é fundamental, porque permite que o indivíduo ele deixe de ser passivo e ele passe a atuar de forma ativa na sociedade. Dessa forma, as contribuições de Paulo Freire mostram que a educação de jovens e adultos não deve ser apenas um processo técnico, mas um processo humano, crítico e transformador. No entanto, apesar das relevâncias dessas ideias, nem sempre elas são aplicadas na prática. Então, muitas instituições, elas ainda utilizam métodos tradicionais, o que pode dificultar o aprendizado e afastar os alunos. Então, por isso, pensar a educação dos jovens e adultos a partir do Paulo Freire não é apenas compreender uma teoria, mas é refletir como tornar o ensino mais inclusivo, mais significativo e conectado com a realidade atual. A esperança é de lutar e conseguir. Eu falei, um dia eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir estudar. Aí eu saía pelas ruas, olhando, e aí eu passava uns, moço, que nome é esse? Leite. Aí eu lia aquele leite, sabe? E pão. E eu ia lendo. Olha, eu sei que eu consegui aprender, aprendi a fazer meu nome, tentando sozinha. Minha cabeça doía, mas eu tava ali, sabe? De escola. Mulher com 60 anos, 1 ano de aula, né? Então, tudo para mim é novidade. Na sala, que os professores começam a chamar o nome, a presença da gente, que fala Iraci, eu falo presente, professor. Para mim, é a mesma coisa de me dar um pedaço de bolo, porque aquilo ali, eu acho tão importante de eu ser gente, sabe? Porque eu achava que eu não era ninguém.